Cultivo Online, capítulo 529. Elites espirituais. Obrigado por dedicar seu tempo para vir ao nosso Jaded Garden. Yuan. Sr. Wang curvou-se para ele de maneira respeitosa, apesar da diferença de idade. No mundo do cultivo, a força e a habilidade de uma pessoa eram mais valorizadas do que a sua idade, por isso é preciso respeitar o outro se ele for mais forte, independentemente da idade. Se não fosse pelo fato de eles estarem no mesmo nível de cultivo, ela teria chamado Yuan de Sr. Yuan. Os guardas não sabiam que Yuan também era uma mestra dos espíritos como o Sr. Wang, então suas ações os deixaram estupefatos por um bom momento, já que eles nunca a viram agir de forma tão respeitosa com um júnior. Estou aqui porque quero saber mais sobre cultivo e sua formação, Yuan falou com uma voz calma. Claro, é por isso que solicitamos sua presença. Sr. Wang assentiu. Por favor, siga-me. Eles então seguiram o Sr. Wang para dentro dos portões. Os outros ainda não estão cientes da sua presença, então nos dê algum tempo para nos prepararmos. Sr. Wang disse a eles enquanto caminhavam. Que lugar é esse? Yuan perguntou a ela. Embora tenha aprendido um pouco sobre o Jaded Garden com o piloto, ele queria ouvir sobre ele de alguém que mora aqui. O Jaded Garden é um lugar especial criado pelas 6 famílias espirituais onde nossos ramos vivem em harmonia como prova de nossa aliança. No entanto, essa não é a principal razão pela qual criamos este lugar. O Jardim Jaded é na verdade um local de treinamento para 6 famílias espirituais, para onde enviamos nossos juniores para aprenderem sobre o cultivo e se tornarem cultivadores. Costumava ser uma área isolada por muitos séculos. Mas agora que o cultivo é conhecido em todo o mundo, nós decidimos abrir este lugar e usá-lo como sede para nossa nova facção de cultivo conhecida como Elites Espirituais. Elites Espirituais, Yuan repetiu com uma voz murmurante. E ele perguntou: quais são os requisitos para ingressar na facção? Sr. Wang sorriu e disse: você está interessado? Se quiser se juntar, nós o aceitaremos imediatamente. Essa não foi minha intenção. Yuan respondeu rapidamente. Que pena, talvez possamos mudar de ideia mais tarde. De qualquer forma, só temos 2 requisitos para quem quer se juntar à nossa facção. 1. Você deve ter menos de 21 anos. E por último, você deve ter pelo menos o 8º nível do espírito aprendiz. Aprendiz espiritual do 8º nível com menos de 21 anos? Então, todos com mais de 21 anos serão automaticamente desqualificados, independentemente de seus níveis de cultivo. Atrás, Meixiu disse. Isso é correto, pois só queremos jovens com potencial. Mesmo que você seja extremamente talentoso, se começar a cultivar aos 21 anos, não alcançará tanto quanto alguém que tem talentos inferiores, mas começou a cultivar a um nível muito maior. Idade mais jovem, Sr. Wang respondeu. E ela continuou. Por exemplo, entre 2 indivíduos, um que começou a cultivar aos 10 anos de idade e outro que começou aos 21 anos de idade, a pessoa que começou aos 10 anos de idade terá 11 anos de experiência quando chegar ao fim. 21 anos e geralmente conseguirá mais na vida do que a pessoa que começou aos 21 anos. Pode-se argumentar que a diferença realmente não importa se a pessoa que começou a cultivar aos 21 anos tinha talentos imensos que lhe permitiram ignorar seu revés. Mas essas pessoas são muito poucas e estão distantes entre si. Como se isso existisse, poderíamos simplesmente abrir uma exceção para eles. O olhar do Sr. Wang olhou para Yuan por um breve momento quando ela disse essa frase. A propósito, este lugar existe há mais de 500 anos. 500 anos. Há quanto tempo vocês sabem sobre cultivo? Yuan não pôde deixar de perguntar. Não posso dizer a data exata, pois também não sabemos, mas digamos apenas que sabemos sobre o cultivo desde que nos lembramos. Sr. Wang disse. Entendo. Qual foi o cultivo mais elevado que alguém alcançou? Yuan então perguntou. Mestre dos espíritos, ela respondeu rapidamente. Mesmo o gênio mais talentoso dentro das 6 famílias espirituais só alcançou o 3º nível de mestre dos espíritos antes de morrer. Eu não acho que seja possível chegar mais alto devido à falta de QI neste mundo e à falta de boas técnicas. Aspas. A existência do Cultivation Online pode mudar isso, já que poderemos adquirir melhores técnicas de cultivo. Mas isso não resolverá o problema da falta de QI. De qualquer forma, estamos aqui. Por favor, espere um pouco até que eu reúna os outros. Sr. Wang disse quando chegaram diante de um grande lago que tinha alguns prédios construídos em cima da água. Isso lembrou Yuan do pavilhão do dragão dentro do templo da essência do dragão. Sr. Wang então conduziu Yuan e Meixiu ao maior pavilhão de lá. Assim que Yuan e Meixiu se sentaram ao redor de uma grande mesa redonda feita de mármore, o Sr. Wang disse. Agora vou reunir os outros. Sr. Wang saiu de cena logo depois, deixando os 2 sozinhos neste lugar. O que você acha? Yuan perguntou de repente. O que você quer dizer? O que você acha deste lugar e do Sr. Wang? Podemos confiar neles? Meixiu ponderou por um momento antes de falar. Não sei. Aquele Sr. Wang parecia muito respeitoso e amigável, mas nunca podemos ser muito cuidadosos. Yuan assentiu e disse. Eu também acho. De qualquer forma, enquanto eu for, Yuan, estarei agindo um pouco diferente do normal para não revelar minha identidade e para garantir que eles me levem a sério, e eu meio que me entreguei. Uma imagem séria e hostil na associação de cultivadores.
Eu meio que percebi que você se sentiu um pouco diferente do normal desde que chegamos a este lugar, disse Meixiu. E acrescentou. Também tentarei agir de forma diferente. Cerca de 15 minutos depois, o Sr. Wang retornou ao lago com outros 5 indivíduos, todos com aparência idosa.